Hoje nós vamos falar sobre membrana plasmática. Todas as células possuem membrana plasmática, mesmo aquelas células que possuem parede celular ou parede celulósica, como bactérias e vegetais, também possuem membrana plasmática. Então a parede celular ela vai assim revestindo essa membrana plasmática, mas assim, toda célula possui membrana plasmática. Eu vou explicar para vocês quais são as características da membrana plasmática e algumas especializações dessa estrutura. Bom, gente, nós quando estudamos membrana plasmática, costumamos estudar um determinado modelo de membrana. Por que modelo? Porque a membrana plasmática ela é extremamente fina, extremamente delgada, tá? Só é possível observar um pouquinho melhor a sua estrutura através de microscopia eletrônica. Então, o que nós sabemos sobre membrana plasmática, o que nós consideramos como estrutura de membrana plasmática é um modelo que foi proposto em 1972 por dois cientistas, Singer e Nicholson. Esses dois cientistas eles fizeram uma proposta de que a membrana plasmática ela não seria uma estrutura rígida, ela seria uma estrutura mais maleável, fluida. E nessa estrutura estariam inseridos determinadas proteínas, determinados lipídios, fazendo então a estrutura da membrana. Esse modelo, né, que foi proposto é chamado de mosaico fluido, ok? E a gente vai ver como que é a estrutura desse mosaico fluido. Esse modelo que vocês estão observando é o modelo da membrana plasmática. É chamado de mosaico fluido. Bom, o que nós temos aqui, pessoal, são duas camadas de fosfolipídios, ou seja, um lipídio ligado com o fosfato. Vocês estão vendo que são duas camadas, tá ok? Uma fica voltada para a parte externa da célula e outra fica voltada para a parte interna da célula. Mergulhados aqui nessa dupla camada de fosfolipídio, nós temos proteínas de membrana. Vocês estão vendo aqui, ó, proteína integrada ou também conhecida como proteína integral. E aqui, olha só, vocês estão vendo a proteína periférica. Qual a diferença entre as duas? A proteína integrada, ela atravessa a membrana plasmática de fora a fora. Então, ela vai ficar com uma parte do lado de fora da célula e outra voltada para a parte interna da célula, tá? E esse tipo de proteína serve como um canal de transporte de substâncias. Já a proteína periférica, que fica aqui, olha só, na parte de dentro da célula, ela não atravessa a dupla camada de fosfolipídio. Essa proteína, ela serve de apoio para o citoesqueleto da célula. O citoesqueleto são fibras de proteína muito fininhas que dão o formato da célula. E essas fibras de proteína que formam o citoesqueleto ficam apoiadas aqui, olha só, na proteína periférica. Outra estrutura presente aqui na membrana plasmática, como vocês podem perceber, olha só, são os glicídios. Tá vendo isso aqui? Olha só, essa estruturinha aqui, ó, são glicídios, ó. E aí o que acontece? Esse glicídio, ele pode estar ligado com uma proteína, e aí ele recebe o nome de glico, porque é glicídio, proteína, porque está ligado com a proteína, ou glicolipídio, quando ele está diretamente apoiado na dupla camada de fosfolipídios aqui da célula, tá ok? Então, basicamente, essa é a estrutura da membrana plasmática, tá? Dupla camada de fosfolipídio, como que vocês podem ver aqui, certo? As proteínas integrais e as proteínas periféricas. E o glicolipídio ou glicoproteína quando estiver ligado com a proteína. Bom, gente, a membrana plasmática, ela possui permeabilidade seletiva. O que isso quer dizer? Significa que ela seleciona o que entra e o que sai da célula. Mas esse processo da permeabilidade celular a gente vai estudar num próximo vídeo, ok? Continuando então, gente, é função da membrana plasmática manter a integridade da célula, tá ok? Uma vez que a célula perca sua membrana plasmática, ela vai se romper, né, e vai extravasar o citoplasma celular. Então, é função da membrana plasmática manter a integridade celular, beleza? Além disso,
As membranas plasmáticas possuem determinadas especializações de acordo com o tipo celular. Outra característica importantíssima a respeito das membranas plasmáticas é a presença de receptores químicos. As nossas células possuem na membrana plasmática receptores químicos que vão ser a porta de entrada para determinadas substâncias, como por exemplo hormônios, certo? Esses receptores químicos, eles são específicos. Então, por exemplo, você produz um hormônio, sua hipófise produz o TSH, que é o hormônio que controla a glândula tireoide, que fica aqui. Esse hormônio cai na sua corrente sanguínea. E como que ele sabe aonde ele deve ir e aonde ele deve agir, né? Então, o que vai acontecer? Esse hormônio cai na sua corrente sanguínea, mas só as suas células da tireoide é que tem os receptores para receber esse hormônio, tá ok? Uma das especializações presentes na membrana plasmática são as microvilosidades. As microvilosidades, elas têm função de aumentar a superfície de absorção da célula e estão presentes no intestino delgado. Olha só, vocês estão vendo aqui esses prolongamentos aqui da membrana? Então, isso aqui são as microvilosidades, tá? Elas estão presentes em células epiteliais do intestino delgado, nas células de revestimento do intestino delgado. Por quê? O intestino delgado, o que ele vai fazer? Ele vai fazer absorção de nutrientes. Então, o intestino delgado é responsável por absorver os nutrientes que vieram ali do processo de digestão. Esses nutrientes, eles vão passar mais lentamente entre essas microvilosidades. Isso, então, vai fazer com que a absorção seja mais eficiente, tá? Do que se você tivesse uma superfície lisa. Então, ó, primeiro que você tem aqui os prolongamentos da membrana, então isso aqui aumenta a área, a superfície de contato do nutriente com a célula, facilitando a absorção, tá ok? E esse alimento, os alimentos que já estão sendo digeridos vão passar mais lentamente. Não confunda microvilosidades com vilosidades. As vilosidades são ondulações macroscópicas do intestino delgado, tá? Que também tem a função de aumentar a superfície de absorção. As microvilosidades, elas são extensões da membrana plasmática que também tem o mesmo objetivo de aumentar a superfície de absorção, presente então no tecido epitelial do intestino delgado. Outra especialização da membrana plasmática são as invaginações de base. É muito parecido, olha só, com as microvilosidades. Mas qual vai ser a diferença? Bom, na microvilosidade, a membrana plasmática ela se projeta para fora. Nas invaginações, a membrana plasmática ela se projeta para dentro. Gente, se liga no nome que vocês já vão entender aí a diferença, tá? Também vai ter função de aumentar a absorção. Só que no caso das invaginações de base, essa estrutura, que essa especialização, está presente nas células do canal renal, que tem a função de reabsorver a água durante o processo de filtração do sangue. Então, olha só, aumento da superfície de absorção, reabsorção de água presente em células renais. Os desmossomos também constituem uma outra especialização da membrana plasmática. Os desmossomos estão presentes em células epiteliais que têm que estar bem juntinhas umas das outras. Por quê? Função de célula epitelial é revestir. E aí, olha só, os desmossomos são filamentos de proteína muito fininhos que vão ligar uma célula a outra. Aqui você tem, ó, célula A e célula B. E aqui, se você reparar, você tem esses filamentos de proteína grampeando uma célula a outra, tá? Então, os desmossomos são filamentos de proteína. Tem função de aumento da coesão, união entre as células e está presente em células epiteliais. Uma outra especialização, também ligada à união celular, são as interdigitações. Interdigitações, olha só, também estão presentes em células epiteliais, tá ok? E é quando o citoplasma de uma célula invade o citoplasma da outra. Dá uma olhada aqui, olha só, nessa partezinha, vocês estão vendo aqui, ó? Como se fosse uma pecinha de quebra-cabeça. Qual a função disso aqui, gente? Também, então, aumentar a coesão, a união entre as células. Então, olha só, as interdigitações, o citoplasma de uma célula invade o citoplasma de outra,
como peças de quebra-cabeça. E a função é o aumento da coesão, união entre as células, presente em células epiteliais que tem que ficar bem juntinhas. Se vocês repararem, olha só, aqui eu tenho microvilosidades também, tá? Para aumentar a superfície de absorção. Bom, gente, uma outra estrutura presente na membrana plasmática que é super mega importante, glicocálix. Gente, olha só, glicocálix, ele é formado de glicoproteínas e glicolipídios aqui na superfície externa da membrana plasmática. Então, estão vendo aqui a dupla camada de fosfolipídio? Olha lá o glicocálix aqui, tá? Bom, esse glicocálix, pessoal, tem diversas funções e todas muito importantes, eu vou explicar para vocês. Bom, gente, esse glicocálix que a gente viu aí na imagem, ele tem diversas funções e todas muito importantes e, assim, costuma também aparecer em questões de vestibular, tá? Então, esse glicocálix é toda uma estrutura química presente na célula e é diferente de uma pessoa para outra, de um ser vivo para o outro. Então, por exemplo, o meu glicocálix é diferente do seu, é diferente do meu cachorro, enfim. Cada glicocálix é único. E a função que eles têm é de reconhecimento celular, ou seja, o seu sistema imunológico vai reconhecer a sua célula. Por quê? Porque ela tem uma identidade química que é o glicocálix. Então, por exemplo, se entra uma bactéria, se entra um micro-organismo qualquer no seu organismo, tá? O que vai acontecer? O seu sistema imunológico vai bater lá o glicocálix, vai ver que não é seu e vai combater. No caso de pessoas que fazem transplante de órgãos, é uma questão bem complicada, porque o que vai acontecer? O organismo da pessoa, né, vai receber um órgão, vamos supor um rim, vai receber um rim, e aí o sistema imunológico da pessoa vai chegar lá e vai ver que as células que constituem aquele órgão não tem o glicocálix da pessoa. E aí, como é que fica? E aí que o sistema imunológico vai rejeitar aquele órgão. O sistema imunológico ele não entende que, olha, rolou um transplante, esse órgão é vital, porque se você atacar esse órgão, a pessoa vai morrer. Não tem essa compreensão. O que vai acontecer? Vai ter a rejeição do órgão, vai ter a rejeição de um determinado tecido, tá ok? E aí, a pessoa que é transplantada, que recebeu um transplante, seja de rim, seja de coração, tal, vai ter que tomar um remédio para evitar a rejeição daquele órgão para o resto da vida, tá ok? Por quê? Porque tem essa incompatibilidade de glicocálix, tá ok? Outra função, pessoal, do glicocálix é a diferenciação celular. O que acontece? As células, eu já falei isso para vocês anteriormente, são diferentes umas das outras. Ok, só que o que acontece, gente? Para a célula ser diferente uma da outra, tem um fator genético e tem um fator químico ali também. Então, o glicocálix, por exemplo, das células de fígado, fazem com que as células que estejam naquele tecido tornem-se células de fígado e componham um determinado tecido, tá? E uma outra função do glicocálix é a inibição por contato. Como assim? Bom, as células, elas fazem a duplicação pelo processo de mitose. Beleza? E aí, essas células vão fazendo mitose loucamente, desenfreadamente? Não. Tem fator genético que vai controlar essa mitose e tem também o glicocálix. Quando as células elas estão fazendo um contato físico, um determinado contato físico, há uma inibição por meio do glicocálix do processo de mitose, para que não tenha uma proliferação exagerada de células naquele determinado tecido. Ok, pessoal? Então, olha só, funções do glicocálix aí, reconhecimento celular, tá ok? A função antigênica, né, no sentido de reconhecimento das células do seu organismo, tá? Ajudando seu sistema imunológico a reconhecer o que é seu, o que não é seu. Diferenciação celular e inibição por contato. Bom, gente, então por hoje é só. Aguardem o nosso próximo vídeo sobre transporte através da membrana. Se você gostou do vídeo, dá o seu joinha aí, tá? Compartilha com seus amigos, assim você me ajuda a produzir mais conteúdo para vocês. Um grande abraço e até a próxima!